Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de EBD online da PIB Petrolina. Eu sou Cristiane. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso momento de estudo da vida de Jesus. Como é bom estudar a vida de Jesus, não é? Como é bom saber o que Jesus Cristo fez aqui na Terra. Como é bom saber o que ele ensinou, o que ele falou, com que ele esteve aqui na Terra. E essa é a ideia do nosso curso, tá bom, gente? Nosso curso está dividido em 8 partes, tá? Então a gente inicia com os 30 anos preparatórios da vida de Jesus, o início do ministério de Jesus, o ministério de Jesus na Galileia, a época das retiradas. A aula passada a gente viu o ministério de Jesus na Judéia, tá? Então hoje nós estaremos com o ministério de Jesus na Pérea. O que foi que aconteceu no ministério de Jesus na Pérea, tá? Então, só recapitulando, na aula passada a gente viu que Jesus Cristo chega numa festa lá em Jerusalém, que é a festa das cabanas, né? E aí ele chega bem no meio da festa, assim, e aí ele causa um tumulto, porque muitas pessoas já acreditavam no que Jesus estava fazendo. Outras pessoas desacreditavam totalmente no que ele estava fazendo. Os líderes religiosos começaram a criticar Jesus pelo que ele fazia. E aí a gente vai ver que Jesus é expulso, tá? Do templo, depois ele é expulso da Judéia. E aí Jesus não volta para Galileia, tá? É o que nós iremos ver hoje, onde Jesus esteve depois que ele foi expulso da Judéia, tá? Jesus então fica ali na Pérea, tá? E o que aconteceu na Pérea durante esse tempo que Jesus passou ali? A gente vai pensar assim, olha, desde a época das retiradas, Jesus ele está em Jerusalém, na Galileia. Depois ele vai para a Judéia, na festa das cabanas, ele é expulso, ele fica por um pouco de tempo ali na Judéia, e depois ele vai continuar seu ministério ali na Pérea, tá? E ali ele já encontra as pessoas que estão peregrinando, que vêm para a festa da Páscoa, tá? E aí a gente vai ter esse período aí na vida de Jesus, na Pérea. É um período que Jesus não volta mais para a Galileia. É um período que ele ensina e ele vai repetindo alguns ensinos que ele já tinha ensinado lá na Galileia, tá? Nas cidades circunvizinhas ali da Galileia. E agora ele está ensinando agora aqui, tá? Na Pérea. Então ele tem vários, é um momento de ensino de Jesus, tá? Se você pensar, Cris, o que foi que Jesus fez ali na Pérea? O que foi que aconteceu? Tá? E a gente vai resumir um pouquinho desse período de Jesus ali na Pérea, tá? Com a porta estreita, tá? Algumas histórias legais que você vai ver comigo, tá bom? A gente vai ver a porta estreita, Jesus curando no sábado, o curso de discipulado, a ovelha perdida, a fé e perdão, os 10 leprosos, a viúva insistente, a justiça própria e morte e ressurreição, tá? Então, Jesus prediz sua morte e ressurreição ali na Pérea. Ainda não é morte e ressurreição de Jesus, tá bom, gente? Então, é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? Você dá uma olhadinha no nosso mapa, nós vamos hoje nos deter aí na Pérea, é o lugar que Jesus está, tá certo? Então, você vai pensar nesse lugarzinho aí entre Decápolis, né? Entre Samaria, Decápolis, aí nós temos a Pérea, tá ok? Então é durante esse tempo de Jesus na Pérea que a gente vai estudar a nossa aula hoje. Fica comigo, tá bom? Por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículos 23 a 24. E o texto diz assim: Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? E ele respondeu, esforcem-se para entrar na porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Essa era a pergunta de algumas pessoas ali na Pérea para Jesus. Jesus, será que poucos vão ser salvos? Sabe? Porque nós somos judeus, a salvação veio só para nós, a salvação é para os judeus, é para quem está perto de Deus, assim, quem é filho de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí Jesus fala para eles dizendo, olha, esforcem-se para entrar pela porta estreita, tá? Muitos têm entrado pela porta larga. Jesus está dizendo para eles, olha gente, tenham cuidado, tá? A salvação não está em ser judeu,
A salvação não está em seguir as regras e as normas. A salvação está em mim. Entrar pela porta. E Jesus já tinha falado que ele era a porta das ovelhas, tá? Então Jesus ele começa um diálogo aí com as pessoas que vão perguntar para ele qual o número de pessoas que vão entrar no céu. É muita gente, o que é que vai acontecer? Gente, é muito interessante esse texto. A gente vai ver Jesus aí conversando com ele sobre essa questão de entrar na porta estreita. Jesus é a porta, devemos entrar por ele, devemos encontrar pastagem nele, devemos encontrar segurança no único que é digno de nos conduzir à salvação. E aí Jesus está na Pérea, tá, gente? Aí a gente continua nesse ministério de Jesus na Pérea. Jesus entra, né? Jesus perguntou aos fariseus, agora você vai para Lucas capítulo 14, tá bom? Jesus perguntou aos fariseus, aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Jesus está ali com os fariseus, líderes religiosos, e ali ele percebe um homem que está muito inchado, tá? E aí então, enquanto Jesus percebe aquilo, Jesus diz para os fariseus: é lícito fazer essa cura no sábado? Porque para os fariseus, gente, isso era muito complicado. Como era complicado para um fariseu, né, deixar a lei de lado, sabe? Porque eles não estavam nem aí para as pessoas, eles não estavam preocupados se aquele homem seria curado ou não. Então Jesus faz essa pergunta e eles não respondem, tá? O texto nos diz, você pode ir lá conferir no texto, que o texto diz que eles ficam sem resposta. Então Jesus pergunta para eles: se por acaso seu filho cair num buraco, um animal seu cair num buraco num sábado, você vai deixar ele lá? E gente, eles ficam em silêncio porque com certeza eles não deixariam seu filho no buraco. Então Jesus, com muita misericórdia, cura aquele homem num sábado e leva aqueles fariseus a pensar um pouquinho ali, tá bom? Então a gente continua com o mistério de Jesus aí na Pérea, tá? Agora ele falando Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meus discípulos. Esse é o custo do discipulado. Jesus está ali na Pérea, dando oportunidade para todos os irmãos, é a turma que mora ali na Pérea, sabe, conhecer o Mestre, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E uma multidão está seguindo Jesus e de repente ele para e olha para a multidão e ele vai fazer essa pergunta para a multidão: olha, vocês que estão me seguindo, vocês que estão o dia todo andando atrás de mim, me vendo curar, fazer milagres, olha, se vocês não amarem a mim mais do que aos pais de vocês, se vocês não amarem a mim mais do que o dinheiro de vocês, se vocês não me amarem mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, vocês não são dignos de serem meus discípulos. Ser discípulo de Jesus, queridos, tem um custo. É abandonar a mim mesmo, é negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus. E Jesus está dizendo ali para os discípulos e para aquela multidão, como se Jesus estivesse dizendo para eles: vocês querem de fato ser meus discípulos? Vocês têm que deixar que eu seja o Senhor de vocês. Eu quero ser o Senhor de vocês, tá? Lê esse texto, você vai gostar demais desse texto. Vai ver como Jesus ensinou essas pessoas qual o valor e o custo do discipulado, tá bom? Continuando a nossa história, a gente vai ver agora Jesus no capítulo 15 de Lucas. Ele está na Pérea, tá bom? Todo esse texto aqui, Jesus está na Pérea, e no capítulo 15 de Lucas, ele vai falar sobre algumas parábolas. Ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, tá? E ele diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 1, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Bom, gente, aqui nós temos um público um pouco diferente, né? Jesus, ele não era o mestre que atraía pessoas tão
os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, eles queriam ouvir Jesus simplesmente para ver onde Jesus estava errando, se tinha algum erro nesse novo homem que surgiu da Galileia, se de fato ele era o Messias, em que podemos pegar esse homem, onde ele está errando. Mas o texto em Lucas 15 diz que pecadores, cobradores de impostos queriam ouvir Jesus. É diferente, essa turma não queria ouvir Jesus para intimidá-lo, para saber o que é que Jesus está fazendo aí, não. Essa turma quer ouvir Jesus porque ela quer aprender de Jesus. Queridos, não podemos ser mais um na multidão, que a gente quer ouvir ou ler a Bíblia para que a gente consiga ver se tem algum erro na Bíblia, ler a Bíblia para a gente ser mais inteligente que o outro, ler a Bíblia para que a gente consiga ter o conhecimento que o outro irmão não tem. Queridos, não é esse o nosso objetivo ao lermos a palavra de Deus. Ler a Bíblia é sinal de obediência, sabe? Ler a Bíblia para aprender a amar a Jesus, para conhecê-lo, saber o que ele fez. Aquelas pessoas estavam indo ao encontro de Jesus para ouvi-lo e aprender de Jesus. E com certeza colocar em prática aquilo que tinha aprendido. Jesus conta 3 histórias aí bem interessantes, tá? Primeiro ele vai contar sobre a ovelha perdida e ele vai falar, por acaso, alguém que tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não deixaria as 99 até procurar a sua única ovelha? Então, quando encontrasse, ele cuidaria dela, curaria as suas feridas, se alegraria porque agora ele tem 100 ovelhas. E aí depois ele vai falar de uma mulher que perde uma dracma, né, que é uma moeda, e aí então ela vai lá, ela limpa a casa, ela varre, afasta tudo, e agora ela encontra a sua dracma perdida, convida as amigas e faz uma festa. E aí Jesus vai encerrar esse momento contando a história do filho pródigo, tá? O filho que pede ao seu pai a parte da sua herança, então ele vai embora e ele gasta tudo que tem, mas depois ele se dá conta de que o seu pai poderia cuidar dele. Ele não era mais digno de se tornar um filho dele, mas poderia pelo menos se tornar um empregado. E aí então ele volta e o pai, com muita alegria, recebe esse filho, abraça o filho, dá para o filho o amor e o carinho que ele merece. Essas histórias refletem que o nosso Deus, ele tem nos buscado salvar a humanidade. E nenhuma dessas histórias a gente vai ver aí, Deus, puxa, tem 100 ovelhas, perde uma e não está nem aí. Não, ele vai lá e ele busca a 100ª ovelha e ele se alegra quando a encontra. Uma dracma perdida, mas no meio de tantas que ela tinha, mas não, ela tem que limpar a casa e encontrar a dracma perdida. Jesus quer nos salvar, queridos. Ele morreu, ele veio e morreu na cruz para salvar a mim e a você. E essas parábolas é uma ilustração que vai mostrar para a gente sobre a salvação. Que Jesus, ele veio para salvar o que estava perdido. Ele veio encontrar o que estava perdido. Eu posso com muita alegria falar, puxa, Jesus me encontrou. Eu estava perdida e ele me encontrou. E você? Você pode falar aí também? Puxa, eu estava perdido. Eu estava perdido. Jesus Cristo me encontrou, me salvou, me buscou, me amou. E agora eu sou lavado e remido com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, gente, é isso que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Ele queria encontrá-las, estava encontrando, e ele vai encontrar quem se deixar achar por ele. Amém? Vamos continuar a nossa história? Tá? Jesus ainda na Pérea, ele vai falar sobre fé e perdão. Lucas 17, gente, leiam o capítulo 17 do Lucas, vocês vão gostar muito, tá? Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, a cada vez se arrependa e peça perdão. Perdoe. Jesus estava falando sobre perdão, agora para a multidão ali na Pérea, sabe? Não importa quantas vezes o seu irmão pecar contra você, perdoe. E se ele pediu perdão, e aí ele pecar de novo, perdoa de novo. E aí os discípulos, ao ouvir todo esse comentário de Jesus sobre perdão, a pessoa que pecou contra você várias vezes,
pede perdão, e você perdoa, e os discípulos dizem, ó Senhor, aumenta a nossa fé. Como os discípulos dizem, Senhor, nós não temos fé o suficiente para sermos capazes de perdoar as pessoas tantas vezes assim. E aí Jesus diz para eles, olha, se vocês tiverem fé do tamanho, né, de um grão de mostarda, então vocês vão dizer para essa moreira, sabe, se lança nesse monte, né, e vai para o mar, isso vai acontecer. Então Jesus estava dizendo para eles, olha, a fé está, eu sou o símbolo de fé de vocês. Se vocês creem em mim, se vocês de fato confiam que eu sou o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vocês farão muitas coisas. Os discípulos não estavam nem pensando no que aconteceria com a vida deles após a morte e ressurreição de Jesus. Mas aqui Jesus está dando uma lição, queridos, de perdão, que precisamos perdoar, que precisamos ter fé, que precisamos acreditar, que precisamos amar o nosso próximo e que precisamos dispor do perdão todas as vezes que as pessoas pecarem, porque nós um dia pecamos contra Deus e, queridos, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Então, o exemplo de Jesus aí é que nós deveríamos perdoar. Ele vai ensinar durante todo esse tempo. Agora a gente continua na Pérea, Jesus está fazendo milagres, Jesus está ensinando, ainda Lucas 17, versículos 17 e 18, Jesus perguntou, não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? Acho que você conhece essa história, né? Jesus está andando ali na Pérea e 10 homens leprosos pedem socorro e pedem para que Jesus os cure. E Jesus, com muita misericórdia, com muita paixão ali, compaixão, ele cura aqueles 10 leprosos. Ele diz, olha, vão lá para os sacerdotes, se lavem lá. E aí os leprosos obedecem à ordem de Jesus, simplesmente vão lá para os sacerdotes. Isso aqui é um sinal messiânico, tá? Os leprosos na época não era uma doença curável, tá? Então, por isso que quando as pessoas se tornavam leprosas, elas teriam que sair do convívio social, sair do meio da sua família, da sua parentela, e tinha um lugar onde ficava só os leprosos. Se eles tivessem que andar em algum lugar, eles teriam que gritar, leproso passando, e todo mundo então tinha que sair do meio para que aquele leproso pudesse passar. Gente, era essa a história, a situação desses leprosos. Então eles encontram Jesus aqui, eles pedem a Jesus que os cure. Jesus, com muita misericórdia, diz, olha, vai lá para os sacerdotes. Agora os sacerdotes testificam agora que 10 leprosos foram curados por Jesus. Então os sacerdotes estão ali olhando, quem foi que curou todos esses leprosos? Foi Jesus, Jesus de Nazaré. Mas o interessante o texto para a gente é que apenas um volta para agradecer, e esse único que volta não é um judeu, gente, é um samaritano que volta para agradecer a Deus, e de joelho ele se prostra e adora Jesus naquele momento. E Jesus então faz a pergunta que a gente viu aí em Lucas 17, não foram 10 que eu curei, apenas um veio para glorificar a Deus, e esse estrangeiro. E aí Jesus fala para ele, olha, levanta, vai, a tua fé te salvou, te curou. E aquele homem sai ali, curado da lepra e livre do seu pecado, porque ele teve um encontro com Jesus. Apenas um volta para agradecer. Já pensou? Aí, gente, vamos ser mais gratos ao nosso Deus. Vamos agradecer pelo que Ele tem feito por nós. Ele me curou e curou você de todo o pecado. Nós hoje somos livres do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você não tem nenhum motivo para agradecer a Deus, se você fica pensando assim, eu não tenho, minha vida é tão ruim, eu não tenho nada para agradecer. Agradeça porque você foi salvo pelo sangue de Jesus. Agradeça simplesmente porque Ele salvou você. É um grande motivo já, não é? A gente continua na nossa aula de hoje, agora Jesus ensinando as pessoas a orar, a ser persistentes na oração, tá? Então ele conta uma história, tá? Em Lucas capítulo 18, você pode ler, é bem legal essa história. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus conta a história de um governador que chega na cidade
para olhar e atender ao pedido das pessoas. Então vem uma mulher, uma viúva, que insiste para que ele olhe para o seu problema, ali para a sua necessidade. Aquele homem já não aguenta mais, mas todo dia aquela mulher está ali pedindo misericórdia, pedindo e fazendo um esforço estando ali. E até que um momento aquele juiz iníquo, a Bíblia diz que era um juiz iníquo, diz assim: olha, eu sou mau, eu não quero fazer bem para essas pessoas não, mas essa mulher está me incomodando, vou fazer logo o que ela tem me pedido. Jesus está ensinando para a gente nessa parábola que nós devemos continuar insistindo em oração, que nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser dependentes dele, precisamos colocar as nossas petições ao Senhor todos os dias. Não podemos viver uma vida espiritual aqui na terra sem a dependência de Deus, sem oração, sem buscar a direção de Deus através da oração. E se um juiz iníquo atende essa mulher, gente, quanto mais o nosso Deus, que é bondoso, que olha para nós, ele vai nos atender com muita alegria. Então, continue orando, ele é bom e vai cuidar de você. A gente continua no nosso texto aqui de Jesus, o ministério de Jesus na Pérea, tá? Não esquece. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Lucas capítulo 18, é uma história belíssima de um fariseu e um cobrador de impostos que chega no templo. O fariseu está ali, olha, dizendo: Senhor, eu graças te dou, porque não sou como um cobrador de impostos, porque eu dou o dízimo, porque eu jejum, porque eu faço tantas coisas boas, eu sou bom, graças te dou por isso, Senhor. Enquanto que o texto nos diz que um cobrador de impostos, ele está até mais distante do altar, e ele não tem nem coragem de olhar, levantar os seus olhos para o altar. E ele começa a sua oração dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus conclui essa parábola dizendo assim: aquele fariseu não saiu justificado para casa, mas aquele cobrador de impostos, ele saiu justificado para casa. E aí, queridos, a gente vai entender que a nossa justiça, os nossos somente trapos de imundície, sabe? O que a gente tenta fazer para Deus, o que a gente tenta ser bom para Deus, puxa, não vai dar certo. Diante de Deus, nós somos simplesmente servos, que simplesmente devemos dizer assim: ô Senhor, cuida de nós, purifica o nosso coração, nós somos pecadores. Tá? Então, diante de Deus é essa a atitude que a gente tem que estar, tá? Uma atitude de humildade, de saber: Senhor, eu dependo de Ti. Se o Senhor não tivesse morrido naquela cruz, se o Senhor não tivesse pagado o preço pela minha vida, eu estaria perdido. Queridos, nesse momento o cobrador de impostos consegue entender isso. Mas o fariseu, não, ele não consegue entender isso. Ele tem uma justiça própria. Ele acha que seus atos de justiça lhe fariam muito bem. Mas não, isso é totalmente contrário ao Evangelho. O Evangelho não é o que você tem feito para Deus, mas o Evangelho é o que Jesus Cristo fez por você. Esse é o verdadeiro Evangelho. Jesus morreu por você. Foi Ele que se sacrificou. Então hoje eu não posso olhar e dizer: ó Senhor, eu sou digno que o Senhor olhe para mim. Não, eu tenho que ainda olhar e dizer: ó Senhor, miserável homem que sou, obrigada por me amar e por ter morrido por mim naquela cruz. Esse deve ser o nosso momento como discípulo de Jesus, tá bom, gente? Estamos encerrando a nossa aula de hoje, Ministério de Jesus na Galileia. E aí a gente está em Lucas ainda, capítulo 18, Jesus chamou os 12 à parte e disse: estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Tá? Então a gente viu aqui Jesus está subindo a Jerusalém, está encerrando o momento de Jesus na Pérea, tá? Ele está subindo para Jerusalém. E o que foi escrito? O que foi que os profetas falaram sobre Jesus? Os profetas falaram que ele seria morto. Os profetas falaram que
ele seria cuspido. Os profetas falaram que uma coroa de espinhos estaria sobre a sua cabeça, mas os profetas também falaram que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus está aqui preparando os discípulos para o que vai acontecer algumas semanas depois aqui. Jesus passa um período bom na Pérea, ensinando, ajudando as pessoas a entender o reino de Deus chegou, o que é o reino de Deus. E agora Jesus está voltando para Jerusalém. É bem interessante a gente entender aqui que Jesus não está voltando somente ele e os discípulos para Jerusalém. Agora tem todos os peregrinos que vão para a festa judaica, que vão agora adorar o Senhor ali na festa da Páscoa. Já está vindo para Jerusalém, são muitos dias de viagem, eles vêm a pé, tá? Então Jesus está voltando agora com os peregrinos. Então, durante esse tempo da Pérea até chegar a Jerusalém, Jesus está sempre bem acompanhado, está com uma multidão aí, e Jesus vai ensinar e falar para os discípulos: olha, gente, eu estou indo para Jerusalém, e agora comigo vai acontecer tudo o que os profetas falaram. Eu irei morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O texto nos informa que os discípulos estão, depois, apesar de já estar no final do ministério de Jesus, ministério terreno dele, os discípulos estão ainda atordoados, eles ainda estão assim, sem conseguir compreender que o mestre irá morrer. E os discípulos ficam meio assim que, sabe, desnorteados ao ouvir esse relato de Jesus sobre sua morte e ressurreição. Bom, queridos, nós encerramos aqui o nosso momento de Jesus na Pérea. Eu queria que você conseguisse pegar para a gente aí, para você conseguir pegar direitinho, tá? Esses são os nossos textos bíblicos que eu usei durante essa aula do Ministério de Jesus na Pérea, tá? Então a gente vai ver que o Ministério de Jesus na Pérea, tá? Ele começa no finalzinho do capítulo 13 de Lucas, quando Jesus é expulso da Judéia. Tá, aí nós temos Lucas 14, 15, 16, 17, 18 e até uma parte do capítulo 19 de Lucas é o ministério de Jesus na Pérea, tá? Então a gente chega ali no meio do capítulo 19 de Lucas, a gente vê Jesus entrando em Jerusalém, tá? Então aí fica o nosso momentinho de Jesus na Pérea, ensinando sobre a porta estreita, ensinando sobre curas, ensinando sobre o custo do discipulado, falando sobre as parábolas do reino de Deus, sobre salvação, perdão, dando assim um show, vendo ali curando 10 leprosos, dando uma lição para a gente sobre ser persistente na oração. E encerra o ministério de Jesus na Pérea, ele predizendo ali sua morte e ressurreição. Espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima aula, tá, gente? Onde nós continuaremos estudando a vida de Jesus. E aí, próxima aula, a gente vai estar estudando sobre a última semana de Jesus aqui na Terra. Que Deus abençoe você, um forte abraço e continue estudando a palavra de Deus. Nada melhor como um discípulo de Jesus que conhecer o nosso Deus.